Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, os nossos jovens do nosso Brasil e fora dele. Deus abençoe os irmãos ali de Portugal, né, que tem acompanhado o nosso canal. Deus abençoe o irmão Balbino Gonçalves. Deus abençoe o senhor aí na Ilha dos Açores, nessa região aí de Portugal. Deus abençoe vocês. No nome de Jesus, neste domingo próximo estaremos estudando a lição de número 2 da nossa revista, dos nossos jovens, né? O título da nossa lição é O Chamado de um Líder. Né? Tem os irmãos, devido à quarentena, devido à pandemia, coronavírus, as nossas escolas dominicais têm sido feito online, né? E os nossos irmãos na nossa congregação, no nosso setor e no nosso Brasil têm sido edificados por meio da nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos. Espero poder ajudar vocês aí. Nós outros também, né? Eu ajudando vocês, serei ajudado, claro. Que Deus continue abençoando as nossas vidas e que isso logo passe. Amém, jovens? Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Nós temos hoje uma lição importante. Na lição passada, nós estudamos sobre o livro de Josué e tempo de conquista. E nessa segunda lição, estaremos estudando o chamado de um líder. Né? Basicamente, a lição ela vai apontar para a questão do sucessor de Moisés, que é, no caso, Josué. Né? Então, o texto do dia, proposto aqui pelo comentarista, vai dizer: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, capítulo número 1, versículo 9. Então, esse texto já nos chama muita atenção, jovens, porque ele vai nos encorajar, ele vai os encorajar a continuar servindo ao Senhor, porque quem o chamou foi Deus, quem fez as coisas acontecer na sua vida foi Deus. Então Deus, ele chama, ele garante, ele capacita, ele trabalha de uma forma toda especial. Isso você vive, já sabe, e quem não sabe vai ficar conhecendo desse Deus maravilhoso que estamos falando aqui, né? Então Deus chama alguém para exercer a liderança sobre o seu povo e garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Ser líder, para começar, não é fácil, mas se ele chamou, ele garante a vitória. Né? Ele garante a vitória. Então nós vamos analisar aí as orientações que Deus deu a Josué para enfrentar o novo tempo, né, que estava por vir. Alguém diz que Moisés foi substituto de Josué. O versículo 10 da proposta da leitura bíblica vai dizer que o versículo 10 a 12 vai dizer que não, porque eles eram diferentes um do outro. Moisés serviu a Deus com todo interesse de coração, e a Bíblia diz que Josué serviu a Moisés com dedicação, não constrangendo, não tentando debater, não questionando, pelo contrário, serviu dentro da esfera que lhe era proposta, e ele foi escolhido para Deus para suceder Moisés na questão das lutas, da guerra, não é? E o texto é muito claro quando aponta, não é? Só que Moisés era uma pessoa mansa, tranquila, humilde, e Josué é um homem de luta, de guerra, era capitão do exército, entendeu? Tinha o seu lugar, não é? E Deus achou por bem colocá-lo para suceder Moisés naqueles projetos de levar o povo na questão da partilha e tal. Isso nós vamos ver no decorrer da nossa aula, ok? Muito bem, nós temos estudado também o conselho, né? São os objetivos que temos na nossa lição, os conselhos do Senhor a Josué para alcançar o êxito em sua missão de conquistar a terra de Canaã. Não, Deus não deixou Josué lá, ó, você vai substituir Moisés morreu e agora não. Ele instruiu Moisés com toda a qualidade, com toda a tranquilidade que lhe é peculiar, com toda majestade que lhe é peculiar. Então trouxe a Josué tudo que Josué precisava, né? Entregou a Josué tudo que Josué precisava para conduzir o povo naquela conquista. Então Deus não deixa ninguém
como diz um adágio popular, Deus não deixa ninguém vendo o navio. Ele chama, ele capacita, pode ter certeza, não é? Josué se dispôs a servir, e quando você dispõe a servir, por isso que o meu lema é: eu sirvo para viver e vivo para servir. Então, se você dispõe a servir, pode ter certeza, o Deus que dá serviço é o Deus que lhe capacita para servir. Muito bem. Isto posto, nós vamos também compreender as 3 últimas abordagens que o Senhor fez a Josué quando o comissionou para substituir Moisés. O reconhecimento do seu chamado, o compromisso com a palavra e promessa, e as promessas a serem alcançadas. Então, Deus fez com que Moisés compreendesse essas 3 coisas. Primeiro, reconhecimento do seu chamado, o compromisso com a palavra e a promessa a serem alcançadas, né? Deus não é irresponsável. Nisso nós já temos a convicção, entendeu? A leitura do texto bíblico aí está em Deuteronômio, capítulo 34, verso 1 a 9. Capítulo 34, verso 1 a 9, que vai nos apontar aí que Moisés morreu, subiu na campina de Moabe, no Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último. E ao sul, versículo 3, e ao sul a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Versículo 4, e disse-lhe o Senhor: esta é a terra que darei a Abraão, que jurei a Abraão, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente darei e mostrar para veres que os teus olhos, porém, para lá não passarás. Versículo 5 vai dizer: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor, né? E o versículo 6 diz: este o sepultou no vale, na terra de Moabe, de fronte a Bel-peor. Ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. E era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram e nem perdeu o seu vigor. Versículo 8: e os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto, do luto de Moisés se cumpriram. Versículo 9: e Josué, filho de Num, cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, e assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor lhe ordenara a Moisés. Então, observe que aqui o texto diz que Moisés colocou as mãos sobre Josué. O texto diz que Josué obedeceu a Deus de uma forma especial, não contradizente, sempre obedecendo o seu líder, porque Moisés, a bênção que estava sobre Moisés, ela passou a estar sobre a vida de Josué por meio da obediência que lhe era peculiar às ordens do seu líder, no caso de Moisés ordenando a Josué. E o texto vai dizer que ele foi cheio do Espírito Santo, ou cheio do Espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe tinha posto sobre ele as mãos, né? E os filhos de Israel deram ouvido, ou seja, ele estava com a autoridade de Deus. Então os filhos de Israel tinham que ouvir o substituto de Moisés, né? Tinha que ouvir aquele que Deus tinha promovido. Glória a Deus. Então, eles estavam vivendo agora um novo tempo. O primeiro tópico da nossa lição vai dizer um novo tempo. O primeiro subtópico diz Moisés morreu. O segundo subtópico diz assuma a liderança, é o Deus falando para Josué. E no terceiro subtópico do primeiro tópico vai dizer tenha iniciativa. Depois vem o segundo tópico, vai dizer o conselho para a conquista. O primeiro subtópico do segundo tópico vai dizer assim: não despreze ninguém. Esse é o fator importante. Não despreze ninguém. Muito bem. Muitos têm feito diferente e não se dá bem, né? Então, no segundo subtópico do segundo subtópico vai dizer assim: não se esqueça de Moisés.
Mesmo Moisés já tendo passado, não se esqueça de Moisés. Versículo 3, aliás, o subtópico 3 do segundo subtópico diz assim: viva, pregue e medite nas Escrituras. Viva, pregue e medite nas Escrituras. E, por fim, o terceiro subtópico que nos diz assim: reconhecimento, compromisso e promessa. Reconhecimento, compromisso e promessa. O primeiro subtópico do terceiro subtópico diz assim: reconheça o seu chamado. O do terceiro subtópico diz assim: porque dê o seu máximo. Não é? E o terceiro subtópico do terceiro subtópico, o terceiro subtópico do terceiro tópico diz assim, ó, promessas. Entendeu? Então, é uma lição muito valiosa, muito proveitosa. Acredito piamente que os nossos jovens deleitarão-se nessa leitura. Glória a Deus. Né? Então, o texto vai dizer que agora o povo de Israel vive um novo tempo, não é? Porque Moisés faleceu, Moisés morreu. Josué por muito tempo serviu com dedicação a Moisés, conforme eu disse antes, no ministério, né? E agora havia chegado o fim de Moisés e a morte. Todo mundo tem um dia de parar, todo mundo tem um dia do fim. Isso é fato, né? E assim não foi diferente com Moisés. E aí chegou o fim. E o texto vai dizer que a morte ali significava uma mudança importante na vida de Josué e de todo o povo. Não foi bom, não é bom perder, mas tinha chegado o tempo, né? Deus tomou Moisés para si. Logo, aí vem um novo tempo. Aí vem um tempo de caminhada pelo deserto, o período em que se colhia diariamente o maná, em que se contava a presença da nuvem, né, e da coluna de fogo para dar sombra ao povo sob o sol escaldante aí, ou causticante, e aquecer os luminares das noites frias no deserto. Havia chegado ao fim aquele período, entendeu? Porque o povo, no período de Moisés, a Bíblia vai dizer que, conforme eu disse aqui, que o tempo de caminhada e todo aquele período que se acolhia diariamente o maná, se colhia, né, aquele tempo já foi. Agora vem uma outra um outro tempo onde ia ser aí descortinar a chegada de um novo período, né, por causa de uma conquista, né. Então Deus chama Josué e diz a ele: assuma a liderança. E o Senhor falou com Josué, capítulo 1 do livro de Josué, versículo 2: levanta-te, pois, agora. Levanta-te, pois, agora. Era um mandamento singular na vida de Josué, um homem acostumado a servir a Moisés e que agora recebe uma ordem dispar, né? Uma ordem dispar, uma ordem que Deus lhe deu: levanta-te, pois, agora. Um dos grandes segredos aí das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal. Esse tempo ideal significa Kairos, não é? Kairos é o tempo de Deus. Então, conhecer o tempo ideal é fundamental para o sucesso de cada um que vai assumir a liderança. É o tempo ideal. Entendeu? Isso é importante, eu tenho entendido isso, tenho lido bastante sobre isso, né? E tenho até escrito uma obra sobre a questão do pastorado e da liderança, da chamada de Deus, e isso é muito importante quando reconhecemos e quando temos a certeza de que é hora de assumir, é hora de tomar conta daquilo que Deus colocou em nossas mãos, né? Tudo isso precisa de um tempo, precisa obedecer, precisa crer e esperar exatamente quando chegar, né? Para que se realize a obra, lembrando que o Senhor sempre colocará em seus lugares, sempre colocará você, nós, em lugares estratégicos, pessoas que confiam inteiramente nele, ele pega e coloca no lugar certo. Então Josué nunca resistiu a Moisés. Então essa era uma das qualidades. Não resista ao seu líder, senão você vai ter dificuldade, né? Uma época no Belenzinho, na nossa sede aqui em São Paulo, um determinado pastor, ele testemunhava, ele estava até de cadeira de roda, disse que estava assim porque tinha desobedecido o seu líder, né? E aquilo eu gravei. Na época eu ainda era cooperador ainda, já tem alguns anos aí, cerca de uns quase 20 anos atrás. E eu me lembro que eu anotei isso está anotado em uma das minhas anotações, né? Eu gosto de anotar bastante.
E eu lembro que aquele pastor que estava ministrando para nós naquela reunião de obreiro concluiu dizendo que ele estava naquela cadeira de roda por causa da desobediência, né, que tinha feito, resistido ao seu líder. Então, nós aprendemos não resistir ao nosso líder. Deus escolheu e ele sabe como fazer, como trabalhar, né? Aquele que escolhe, ele capacita, nós já dissemos isso aqui, não é? E assim sucessivamente. Então Josué nunca resistiu a Moisés, ou mesmo criticou, mas sempre manteve inteiramente submisso ao seu líder. Por isso, no tempo certo, Deus o colocou. Conforme eu disse, se você for ver as duas personalidades, as duas pessoas, como eles agiam, era totalmente antagônico, eles eram diferentes. Mas Deus precisava de Josué para suceder Moisés. E Deus achou que precisava, colocou e deu certo. E Deus já foi logo dizendo, assuma. Depois ele disse, tenha iniciativa, entendeu? Então o terceiro comando de Deus para Josué foi, passa esse Jordão, tu e todo este povo, né? Ainda Josué tinha que entrar na terra prometida juntamente com o seu povo, não era ele ir sozinho, tomar as coisas para si, não, tinha que ser com o povo, porque Deus tinha entregado a Moisés a liderança do povo, então, a Moisés não, a Josué. Então a iniciativa, Deus chega lá e comanda, ele dá o comando para ele. Moisés morreu, agora tu vai assumir, tu vai viver um novo tempo. Deus diz agora assuma a liderança e depois Deus fala com ele. Agora tem iniciativa, não é? Deus fala, passa esse Jordão e tu e todo este povo. Então Josué tinha aí de entrar na terra prometida e tal, e então não havia ali mais rodeio pelo deserto, não. Era hora de avançar rumo à terra de Canaã. Passar o Jordão significa o rompimento com o imobilismo, né, e tomada de posição, chegou a Josué e o povo seguir em diante. Então, passar o Jordão significa romper as dificuldades que ali iria surgir. Se Deus mandou vá em frente, não tenha dúvida, parte para frente que Deus vai te honrar, ok? Tem uma pergunta aqui, por exemplo, pense, por que Josué assume a liderança após a morte de Moisés? Não poderia Moisés ter permanecido vivo? Não, Deus tem sua forma de trabalhar, são perguntas que eu não vejo muito resposta, porque enquanto Moisés estava, Deus deixou Moisés na liderança. Logo após Moisés falecer, Deus pegou e deu a liderança a outro, que Deus considerou, Deus viu que estava preparado para assumir, entendeu? Então, o conselho que Deus deu para Josué, Deus tem um plano, não é? Ele nunca erra, por ele ter um plano. Então, quando o fruto está maduro, ele deve ser colhido. Moisés estava maduro, já não fazia mais parte daquele projeto, e Deus viu isso e pegou e tirou e colocou um outro líder, não é? Que deu continuidade. O texto diz que ele foi muito feliz nas conquistas da terra, na partilha daquelas terras e assim sucessivamente. Então, Deus não erra nas suas escolhas, Deus não retarda e não tarda. Deus faz tudo no tempo certo, porque Deus é atemporal. No momento que ele entende que é a hora e ponto, ok? Ele capacita aquele que ele escolher, conforme nós já dissemos, né? Então isso não precisa, isso é sine qua non, entendeu? Então o segundo ponto, o segundo tópico da nossa lição é conselhos para a conquista. Como vamos entender isso? Não despreze ninguém. Pronto. Deus ordena a Josué conduzir a este povo algo bem diferente do que dissera acerca da geração anterior. Então agora não era para separar ninguém, do qual não entrou quase ninguém, a não ser o próprio Josué e Caleb, naquela terra que eles foram espiar. Entendeu? Agora todo mundo estava envolvido no mesmo projeto, não é? Tu e este povo. Tu e este povo. Então observamos que Deus, dentro da sua proposta, incluiu todo mundo, não é? Nesse caso aqui. Então era diferente daquela primeira proposta que só Josué e Caleb conseguiu entrar na terra prometida. O Senhor aprovou a segunda geração de hebreus, por isso ele determinou que ninguém ficasse de fora da travessia.
Josué, todavia, conduziu a todos, independentemente de qualquer contingência, a terra prometida, os patriarcas. Certamente no meio do povo havia aí cobiçosos, como Acã, temerosos, negligentes, mas mesmo assim ele deviam possuir a terra da promessa. Mesmo assim, essa questão de Acã, por exemplo, no capítulo 6 de Josué, no capítulo 7, capítulo 8, nós vamos encontrar os prejuízos, não é? Principalmente no capítulo 6 e 7, que Acã deu quando eles foram para aquela batalha de Ai e eles subestimaram o povo. Foi alguém lá e disse, olha, não leva todo mundo não, leva pouca gente aí, uns 300, uns 3, 4 mil, sei lá, pouca gente. O texto vai dizer que eles se decepcionaram. Josué vai e clama a Deus. Deus diz, olha, no meio de vós tem anátema. E o que vai fazer com eles? Deus diz, fica tranquilo. Interroga a Acã, ele vai confessar, tu vai exterminar Acã e toda a sua casa. Ok? Então, capa babilônica, despojo de guerra, era para entregar lá nos pés do Senhor, não era para roubar. E ele pegou a capa, pegou a cunha e havia escondido. Os irmãos conhecem a história, os jovens acredito que conhecem de qual é salteado. Não pegue nada que não é seu. Na trajetória da conquista da terra, é só a terra para conquistar. Ok? E receba os conselhos de Deus. Se você estiver no meio do exército para a conquista da terra, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Foi Deus que ordenou. E siga o líder. Não é time de futebol, não. É o líder que Deus propôs. Siga o líder. Né? Ele com certeza vai ter o melhor, porque se der errado, ele que vai ter com Deus, não é? Mas se Deus escolheu o líder, não tem como dar errado. Deus não erra. Ponto. Né? Acã teve os problemas dele, Deus mandou tirar. Na segunda vez que eles foram, só no grito eles conseguiram vencer e conseguiram derrotar os inimigos lá. Aquela vergonha que tinha passado anterior foi dissipada e eles venceram a luta, não é? Então tenha cuidado nessa caminhada de juventude, nessa caminhada de ministério, nessa caminhada de liderança de jovens, de professor de escola dominical. Fica tranquilo, vai dando a sua aula, vai louvando a Deus, vai obedecendo o seu pastor, o seu líder no tempo certo. Tudo acontecerá, ok? Deus não erra. Então o Senhor não se surpreende com limitações éticas, morais, espirituais dos homens, não. Pois ele nos conhece. Foi tanto que ele chama Josué e dá logo a instrução. Pega, foi fulano que fez isso, acontece isso, no meio de vós está assim. Vocês perderam por causa disso. Não subestime ninguém. Não subestime o seu inimigo. Não tem aquele negócio de pisar na cabeça. Pisa. Isso é frescura. Isso não é coisa para crente, não. Crente tem que saber que está em Cristo e o nosso inimigo, o diabo, o nosso adversário, pecou contra Deus, não foi contra nós. Nós somos antagônicos a ele porque servimos a Deus, né? Agora servimos ao Senhor, então somos antagônicos ao cão mesmo, ao nosso inimigo. Então vamos servir a Deus e deixar ele para lá, porque as lutas, as nossas guerras, quem guerreia é Deus, ok? Conforme o texto aqui nos alude. Então Moisés, a Bíblia vai dizer que no nosso segundo subtópico aqui, vai dizer, não esqueça de Moisés. Ou seja, o líder que tinha passado deixou o legado, deixou a história. E muitas lições a ser ainda aprendidas pelos novatos que estavam chegando, né? Então eles tinham que lembrar. E outro fator bastante interessante é observado aqui na fala inicial de Deus a Josué. Como eu disse a Moisés, como eu fui com Moisés. Então, como eu disse a Moisés, como eu fui com Moisés, assim serei contigo, conforme toda a lei que meu servo te ordenou, né? Conforme a lei que meu servo te ordenou. Então, assim como eu disse, assim como eu fui, fazer como ele te ordenou, como tu aprendeu com Moisés, vai dar certo, porque estava dando certo com Moisés. O Deus que foi com Moisés é o Deus que seria com Josué. Então, Deus não erra, ok? Então é impressionante como as pessoas, por gratidão, ou por receio, por seres questionadas, ou comparado a sua liderança com querem apagar a memória de outros. Eu mesmo já fui vítima disso, lamentavelmente. Mas se Deus me chamou para fazer um trabalho, eu vou fazer o trabalho com muita propriedade, me dispor para fazer
como dissera Paulo, me gastarei e me deixarei gastar. Não importa que o outro companheiro passe lá, passou lá, ele deixou um legado, fez o que lhe era peculiar, o que estava seu. Eu vou fazer o nosso trabalho junto com o povo. Glória a Deus. Quando eu falo com o povo, eu louvo a Deus porque o povo nos ajuda bastante. Tem aqueles mancos, os coxos, nós temos que trabalhar com todos eles, porque Deus é quem restaura, quem transforma, quem liberta e quem coloca a pessoa num projeto correto, certo. Né? Se eu sou o líder que Deus escolheu, por meio da palavra que Deus colocar no nosso coração que o povo será guiado. Se você é o líder que Deus escolheu, é você que vai conduzir o povo e com certeza Deus vai fazer honrar aquilo que você disser e a palavra que você pregar. Pode ter certeza. Pregue, obedeça, tema, e porque Deus disse, assim como eu fui com Moisés, assim como eu disse a Moisés, assim como eu fui com Moisés, e fazei tudo conforme o meu servo Moisés te ordenou. Então, não tinha, a cartilha já estava pronta, o script já estava prontinho, era só seguir, mas não tinha como dar errado. Então, depois o texto vai dizer, o segundo tópico, do terceiro subtópico do segundo tópico vai dizer assim, viva, pregue e medite nas Escrituras. Ao ler o texto de Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8, veremos que Deus estabeleceu 3 princípios importantes para o novo líder do povo hebreu. Primeiro, seja fiel, ao determinar que Josué teria que cumprir toda a lei mosaica, sem dela se desviar. Segundo, fala a respeito da lei, né? Ao determinar que Josué falasse da lei do Senhor aos outros continuamente, a fim de que todos os conhecessem, né? A Deus, conhecesse a Deus. E por último, prepare-se. Não tem que se preparar. Deus faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Entendeu? Prepare-se. Quando o Senhor ordena a Josué a meditar no santo livro diuturnamente, é porque então falarás e prosperará o teu caminho. Então prudentemente te conduzirá. 3 princípios que não poderiam ser negligenciados. 2 deles deveria ter todo o sucesso na jornada rumo a Canaã. Então, assim, ser fiel, fale a respeito da lei e prepare-se. Entendeu? Então, fiel é um ponto culminante, falar a respeito da lei, que era o que ia nortear o povo, e também se preparar para não ser surpreendido, ter cuidado, né? Meditar no livro santo, né? Estar vivendo a palavra, entendeu? Então, Deus aí, dentro dessa proposta, ele reconhece, traz aí o terceiro subtópico, o terceiro tópico, aliás, reconhecimento, compromisso e promessa, né? Então, o primeiro subtópico do terceiro tópico diz assim, ó, reconheça. Então, conforme eu já disse sobre o terceiro tópico, reconheça o seu chamado. O texto vai dizer assim, não te mandei eu, Josué capítulo 1, versículo 9, Deus anelava que Josué tivesse convicção com relação ao seu chamado. Entendeu? Então, todo líder tem que ter convicção daquele quem chamou e por que chamou, e tem que ter convicção porque foi chamado. O texto é muito claro, quando Josué, como líder. Tal convicção era necessária para prevenir eventuais crises existenciais que sugeria, obviamente. Entendeu? Então, que são as armas do mal, como se vê na tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, quando o inimigo questionou 3 vezes se Jesus era filho de Deus. Entendeu? Ora, o diabo que quis suscitar aí dúvidas até no Senhor Jesus. E assim, ao dizer, não te mandei eu, Deus fez sossegar o coração de Josué, garantindo que tudo era ele que avaliava aquela empreitada em relação com Josué, todos que sabemos aí relacionado a isso. Então Deus cobra também de Josué que nos dê outro líder que dê o seu máximo, né? Todos, em tudo o chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Esforça-te, em outras palavras, dá o seu máximo. Essa expressão foi repetida 3 vezes nos versículos 6 e 7 e 9, né? Lá do capítulo 1, quando caberia a Josué, portanto, dar o seu melhor em si, não viver em distrações, nunca perder o foco daquilo que realmente era importante,
projeto de Deus era que o povo chegasse, né, onde ele determinou que era a terra prometida. E muitas pessoas se envolvem com tantas distrações que esquece da obra de Deus, esquece do cuidado dos irmãos, esquece do cuidado das pessoas, dos jovens que ele lidera. Tenha cuidado com isso, atente para o foco que o Senhor Deus lhe deu, não é? Tenta para o foco, não perca o foco, dê o seu máximo. Então, daí vem as promessas de Deus. Junto com o seu chamado, o Senhor fez maravilhosas promessas, tanto a Josué quanto a nós outros, né? Dentre eles, diz que se prosperaria, traria prosperidade, porque o Senhor disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, assim como Deus fez com Moisés, assim Deus faria com Josué e fez com Josué, né? Então, a derrota dos inimigos menciona: ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Ou seja, Deus estaria com ele, derrotaria os inimigos. Capítulo 1, versículo 5, a parte A do texto, em Josué, né? Então, na presença de Deus, não te deixarei e nem te desampararei. Você teria a prosperidade, teria a derrota dos inimigos, e a presença de Deus era constante na sua vida, né? Então, assim como o Senhor garantiu a Josué que Israel teria não uma jornada tranquila, mas haveria muitos inimigos e lutas, Deus não engana ninguém. A luta nossa é grande, mas o Senhor tem nos garantido vitória. Com certeza chegaremos a propósito se nós formos fiéis ao Senhor, se nós dermos o nosso máximo, se nós não esquecer do que os nossos líderes nos passam, nós vivermos a palavra, meditar nas Escrituras, pregar a palavra, teremos aí a certeza de que estaremos assumindo aquilo que Deus propôs a nós outros, teremos iniciativa, temos a certeza de não lembrar do líder que passou, que era, no caso de Moisés, né? E com certeza Deus nos fará prosperar onde colocarmos a planta dos nossos pés. Bendito seja o Cordeiro. A palavra livre aí, eu quero terminar aqui dizendo, chegando ao final do nosso vídeo, da nossa aula. Então, a palavra hebraica aí é shakam, está incerta aí em Provérbios, capítulo 9, verso 9. Isso é traduzida por sábio, no sentido ético e religioso. Não é designada aí para pessoas que acumulou conhecimento científico, mais dotado e tal. Nós vamos encontrar dentro do ministério irmãos que não estudaram nada, muitos que foram pedreiro, mas têm um entendimento da palavra tremendo. Então, isso nunca vai mudar, porque Deus é que tem o chamado para cada um. Geralmente, hoje a gente estuda teologia, vai para a faculdade, estuda, se especializa em alguma coisa, mas o chamado de Deus é específico, e o chamado de Deus ele não tem burocracia. Se ele achou que ele vai chamar, é aquele que ele vai chamar. Pode ser pedreiro, pode ser aquele que está atrás das ovelhas nas malhadas, pode ser aquele que está na roça, no campo. Se Deus chamou, vai colocar para trabalhar, vai dar certo, os trabalhos vai progredir no nome de Jesus. É claro que tem que ter, como eu disse anteriormente, tem que ter o preparo, né? Você precisa se correr atrás, se preparar, estar apto para quando você chegar à sua vez, você fazer o seu melhor, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe, que a boa mão de Deus recaia sobre a vossa vida. Você, meu jovem, que estará nesse domingo aprendendo sobre o tempo, o chamado de um líder. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Estou aberto às suas questões. Se você quiser perguntar aí abaixo no vídeo, pode colocar. Se quiser acessar as nossas redes sociais, fique à vontade. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e as próximas aulas. Deus assim te abençoe no nome de Jesus. Um abraço, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Um abraço a você em nome